Fala galera, sejam bem-vindos para mais um novo episódio do programa Clubão Responde. Hoje estamos substituindo os hosts principais do programa, Vini Bretz e Alexandre. Estou aqui com o Paulo Augusto, nosso apostador em live, né? Inclusive ele vai lançar um curso de apostas ao vivo, então fiquem atentos aqui no canal do Clubão. E hoje a gente vai responder duas perguntas sobre apostas esportivas. Seja bem-vindo, primeira vez aqui no Clubão Responde, né, Paulo? E aí, Thiago? Na verdade, eu acho que eu já tive uma vez numa live do Clubão, enfim, acho que essa é a segunda vez que eu participo, acho que essa é a segunda vez que eu estou no Clubão, mas enfim, estamos aí, vamos aí responder as dúvidas da galera, vamos ajudar o pessoal no que a gente puder. Boa, então vou rodar a vinheta e a gente vai responder as dúvidas de vocês aqui, bora lá! Inclusive, se vocês querem participar, deixem sempre as dúvidas aqui nos comentários do vídeo. Dúvidas sobre apostas esportivas, sobre trade esportivo, que a gente vai estar sempre respondendo vocês. Toda semana sai um novo episódio aqui, toda sexta, né, sai um novo episódio do Clubão Responde. Então já, se você tem qualquer tipo de dúvida, deixa aqui nos comentários, que a gente vai estar respondendo nos próximos programas, episódios aqui do Clubão Responde. Bora lá então para a nossa primeira pergunta, que é a do Ferreira Lima. Ele deixou inclusive essa pergunta lá no primeiro Clubão Responde, fui lá atrás para pegar essa pergunta, que é uma pergunta interessante para a gente falar um pouquinho aqui sobre gestão de banca. O Ferreira Lima falou, uma banca de 100, eu imagino que deve ser 100 reais, né? Então, uma banca de 100 reais, qual é a porcentagem ideal para cada aposta simples, né? Então, a gente vai falar um pouquinho de gestão de banca, como a gente faz o nosso gerenciamento de banca. Quer começar falando sobre isso, Paulo? Bom, então, essa banca de 100 reais, eu não sei se seria, por exemplo, uma primeira banca, se ele é um iniciante que vai começar com uma banca de 100 reais. Se for esse o caso, uma pessoa que está começando ou que tem pouca experiência e que tem 100 reais para colocar, o que eu sugiro é fazer uma gestão o mais conservadora possível, porque, obviamente, ele não vai ganhar dinheiro, ninguém vai somar fortunas com 100 reais. O importante vai ser você usar esses 100 reais para aprender, para testar competições, testar mercados, desenvolver métodos. E para isso é preciso que você divida a sua banca em várias unidades para que você passe eventualmente por apostas perdidas, bad runs, sem que você quebre, sem que você seja necessário depositar mais 100. Então, o que eu faria, Paulo Augusto faria, seria dividir essa banca em 100 unidades. E eu faria apostas de R$1, porque isso, repetindo, mas R$1 eu não vou ganhar muito dinheiro. Não, a ideia não é ganhar muito dinheiro. A ideia Concordo. é usar esses 100 reais para desenvolver métodos, você entender qual é o campeonato que você é mais lucrativo, qual é o que você perde mais dinheiro. E aí sim, quando você tiver definido tudo isso, dificilmente você vai ter quebrado essa banca, você pode pensar em, se for o caso, colocar mais dinheiro e talvez até mudar a gestão. Mas o que eu faria seria isso. Eu concordo contigo, Paulo. Se eu estou iniciando agora nas apostas e tenho uma banca de 100 reais, aquele valor ali, 100 reais especificamente, eu começaria com uma gestão de banca conservadora, igual você falou, dividiria o meu capital, né, os 100 reais em 100 unidades, como o Paulo falou. 100 unidades seriam igual assim, 100 pedaços, a gente dividia a nossa banca em 100 pedaços. Então, para cada aposta simples que a gente for fazer, a gente vai apostar R$1. É pouco dinheiro? É pouco dinheiro, R$1, não é muito dinheiro, mas se você está iniciando com 100 reais, já valoriza esse seu dinheiro, porque assim, às vezes a gente não valoriza, né, esses pequenos valores, 100 reais, 200 reais, a gente já quer começar ganhando dinheiro alto, a gente quer ganhar 100 reais por aposta, 200 reais, mas se a gente não tem dinheiro para poder ganhar 200 reais, a gente tem que valorizar já esses 100 reais e começar da forma correta. Então se você já começa da forma correta desde o início, com 100 reaisinhos, apostando, seguindo gestão de banca, testando métodos, que a segunda pergunta vai ser um pouco sobre métodos, eu não vou falar muito sobre isso ainda, mas, cara, se você seguir a gestão de banca correta, certinho, você vai se acostumando a valorizar o seu dinheiro, você vai se acostumando a valorizar o seu capital. Então, se você valoriza 100 reais,
pode ter certeza que depois de 1 ano, 2 anos, com a sua banca crescendo, quando você tiver, por exemplo, R$ 1.000 de banca, você vai valorizar esses R$ 1.000, você vai valorizar os R$ 2.000. Se você já não valoriza R$ 100, pode ter certeza que quando você colocar R$ 2.000 de uma vez só, você não vai saber valorizar esses R$ 2.000, você não vai ter a noção do dinheiro, porque às vezes o dinheiro que fica ali dentro da casa de aposta é aquele dinheiro virtual, né, Paulo? E é difícil a gente dar aquele valor, tá o número 100, só que a gente não consegue identificar que aquele número 100 é dinheiro que a gente pode gastar aqui para comprar alguma coisa, para comprar algum presente, para ir no supermercado e comprar uma comida. A gente não consegue ter essa percepção, é difícil a gente ter. Mas assim, tem que ter desde o início, é difícil. E outra dica, só para complementar, se você ainda não consegue ter essa noção do dinheiro ali dentro da casa de aposta, vai sacando, cara. Saca R$ 10, vou sacar R$ 15. E aí você vai ver esse dinheiro entrando na sua conta e você vai ver, pô, esse dinheiro aqui é de verdade. Esse dinheiro aqui dá para comprar coisa. Porque às vezes o dinheiro lá, só o número ali na casa de aposta, a gente não dá o valor necessário e por isso muitas vezes a gente não consegue seguir gestão de banca, porque pra gente aquele valor de banca é só um número. Então, só para finalizar, cara, começa da maneira correta, segue gestão de banca e divide o seu capital em 100 unidades. Quer complementar alguma coisa, Paulo? Não, eu acho que esse ponto que você falou é um ponto bem legal, assim, de o dinheiro ser palpável. Eu lembro que no início da minha jornada, uma das minhas frustrações, digamos assim, Sim, era eu não sacar o dinheiro e não poder fazer, porque eu queria fazer que minha banca crescesse. E para isso eu não sacava nada. E aí, se de repente eu fugisse da gestão e quebrasse, ou baixasse minha banca, baixava sem eu ter sentido o valor, assim, pega o dinheiro. sim, Então, eu acho que é importante no início você fazer esse processo que a gente está falando, dividir a gestão, dividir a banca sei lá, em 100 unidades, testando e tal, e a partir do momento, do instante em que você descobre que você começa a ser lucrativo em alguma coisa, em algum mercado, quando você perceber que o seu dinheiro, ao invés de estar baixando, ele vai claro. começar a estar subindo aos poucos, em vez de estar 100 para 90, para 80, vai estar 100 para 110, 115, 120, aí você estipula num determinado período. Eu, por exemplo, eu gosto de fazer saques a cada 3 meses. A cada 3 meses eu vou lá e tiro em torno de 25% do meu lucro. Sim. Então, eu mantenho uma parte do lucro na banca, saco outra parte. E aí, o que é que acontece? No início, quando eu comecei a fazer isso, esses 25% eu usava para pagar meu Netflix, que Olha aí, ó, custava tu, tu, R$19. tu vê, tu vê o dinheiro sendo utilizado de forma real, Então, digamos, né? pois é, então assim, É, tipo, quando eu ia assistir lá meus filmes no dia de semana, fim de semana, no dia que fosse, eu sabia que aquele filme foi as apostas que pagou. claro. Aquilo ali foi um dinheiro que eu tirei das apostas. É, isso é legal. Então, Isso é muito legal. e aí é isso. Quando a banca é pequena, você não vai sacar uma grana para fazer uma viagem. Mas eu uso ele para uma coisa que me dá prazer. O que me dava prazer e dava para pagar com aquela grana? O Netflix. Então pronto, eu usava o teu Netflix. E aí você vai usar os seus 10, 15, 20, 50, R$ 100 de lucro quando tiver, no que for possível. Vai ser algo palpável para você, algo que você gosta, algo que dá prazer. E isso entra no ponto que você falou, Tiago. A gente começa a dar muito valor ao dinheiro, por menor que seja, R$ 1, R$ 2, R$ 5. É, é muito importante saber o valor desse dinheiro para não fazer, inclusive, apostas. Ah, vou fazer isso aqui, é só R$ 2, se eu perder não Sim. tem nada Vou não. Não, recuperar aqui. Ah, se eu errar 3 apostas seguidas para tentar recuperar, não tem problema, é pouquinho dinheiro, né? Concordo, mas é concordo isso. contigo. É esse o ponto. Beleza. Então essa nossa resposta aí pro Ferreira Lima, espero que possa ter ajudado você. E se vocês querem aprender mais sobre gestão de banca inclusive mais avançada, outros tipos de gestão de banca e também sobre métodos, né? Como aplicar um método, como criar uma estratégia, a gente tem cursos gratuitos aqui no Clube da Aposta, na plataforma da Learning Bet, cursos de apostas esportivas com gestão de banca focado em apostas esportivas e também cursos de trading esportivo com outro tipo de gestão, né, para o trader esportivo.
Então dá uma olhadinha na nossa plataforma, tem um link aqui na descrição desse Clubão Responde. Também nos comentários fixado aqui do Clubão Responde, você pode criar sua conta, é gratuito e você vai ter acesso a cursos muito bons com os melhores apostadores e traders do Brasil. Dá uma olhadinha na vinheta nossa. Bora lá responder então a nossa segunda pergunta aqui do Clubão Responde. Segunda pergunta é do Vitim FC. Eu acho que é assim, Vitim FC, o usuário que deixou a pergunta. E ele falou o seguinte, ó: estou com dificuldades para criar meus métodos. Qual a melhor maneira de iniciar essa criação? Então, o início, como começar, né, com um método, né? Então, assim, quero começar respondendo essa, Paulo, para assim, explicar como eu iniciei. Como é que eu fiz, assim, como é que eu criei os meus primeiros métodos para começar a ganhar dinheiro nas apostas, né? Cara, primeiro eu escolhi o esporte que eu tinha mais conhecimento, né? Eu comecei apostando em futebol, basquete, até apostei um pouquinho também em futebol americano, eu acho, lá no meu início. E aí eu vi que no tênis eu era melhor, né? Porque eu conhecia mais os tenistas, conhecia mais os jogadores, conhecia mais os torneios, tinha mais informação. Para mim era mais fácil, né, acertar uma aposta no tênis do que no futebol. Então eu retirei o futebol, retirei o futebol americano, fiquei só com tênis. Então assim você já inicia um método, ó. Escolher um esporte que você tem mais lucratividade, que você se sente mais confortável para apostar e você vê que tem um pouquinho mais ali de acerto, digamos, né? Que você consegue ganhar mais da casa de aposta. Então eu escolhi o tênis. Depois que eu escolhi o tênis, eu escolhi o mercado que eu ia apostar em tênis. Porque dá para apostar em game, dá para apostar em set, dá para apostar em quem vai vencer o jogo, dá para apostar em handicap asiático. Tem vários mercados dentro das apostas em tênis. Isso também no futebol e em outros esportes. Então eu foquei, ó, no tênis eu só vou apostar em quem vai vencer o jogo. Esse foi o primeiro mercado que eu foquei, porque eu vi ali que, opa, aqui eu consigo acertar um pouquinho mais do que errar. Eu via que eu começava a ganhar um pouquinho de dinheiro. Então, vou focar nesse mercado e vou começar a extrair valor nele. Então, para iniciar um método, basicamente, você tem que ir focando dentro do esporte que você vai fazer, que você vai apostar, e depois escolher um mercado. Ó, o mercado que eu vou focar agora é o Moneyline, ou o vencedor do jogo, e eu vou ficar analisando esse mercado durante os próximos 3, 4, 5 meses e fazendo as apostas com gestão de banca e testando e vendo se os seus resultados são positivos ou negativos. Foi assim que eu iniciei aqui a minha criação de método nas apostas em tênis. Não sei se o Paulo quer falar um pouquinho da criação de método dele. Então, é bem importante isso que o Thiago falou, que acho que o primeiro passo para o método para você desenvolver um método, quando você está começando principalmente, está em fazer alguns filtros. Um filtro, o do esporte, qual é o esporte que você pretende começar apostando. Nada impede que num determinado momento você faça aposta em mais de um esporte. Mas no seu começo seria, eu acho que interessante escolher um especificamente para começar. Então vamos supor, no meu caso eu faço futebol. Então quando eu comecei, eu já sabia que queria fazer futebol, não pensava em fazer outra coisa. E comecei apostando em vários campeonatos, não tinha muito sentido, comecei fazendo de tudo. Aos poucos eu fui percebendo que, por exemplo, no futebol brasileiro, meus resultados eram melhores do que no futebol em outros países.
Então eu comecei a apostar mais no futebol brasileiro e comecei a excluir os outros países. E daí, o que é que eu comecei a fazer? Eu via que tinha um leque enorme de mercados, e ficava às vezes um pouco perdido sobre aonde a fazer as apostas. Então eu comecei Só a. para te complementar nesse ponto, Paulo, e aí você termina a sua explicação. Cara, a casa de aposta, ela oferece diversos mercados. Ela quer que você aposte. Cara, Isso. tu entra ali num jogo de futebol, de tênis, tem uma caralhada de mercados para você apostar diversos tipos de apostas. É justamente isso que ela quer, que você aposte de forma aleatória. Por isso que o Paulo tá falando e que eu falei também é super importante. Ó, eu só vou apostar em um ou dois mercados e vou focar nesses. E o restante nem olha. Nem olha, porque senão é distração, senão você fica perdido, igual o Paulo falou. Isso, exatamente. Assim, quando você entra numa casa que disponibiliza muitos mercados, vai ter lá com quanto tempo de jogo vai sair o gol, de 0 a 15 minutos, de 16 a 30. Enfim, são mercados, qual jogador vai fazer o primeiro gol, que você pode até fazer, mas assim, são mercados mais aleatórios, que tem uma questão mais aleatória. Então, o que é que eu passei a fazer? Eu separei alguns mercados, como, por exemplo, o do vencedor do jogo, que é o que o Thiago falou, o que ele aposta bastante, um mercado chamado dupla chance, que é um mercado onde você aposta na vitória ou empate de uma das duas equipes, ou que não vai ter empate no jogo, que vai ter algum vencedor, um dos dois. Você tem duas possibilidades de acerto das três disponíveis. E passei a apostar também no mercado chamado empate não tem aposta, que é um mercado em que se a partida terminar empatada, o seu dinheiro é devolvido e você só perde a aposta se o outro time vencer o jogo, o time diferente do qual você apostou. Então, por exemplo, eu meio que selecionei esses mercados por serem alguns que eu achava que eu tinha talvez mais facilidade de realizar apostas. E comecei a só apostar neles, só apostar neles, só apostar neles. Quando você começa a fazer muitas apostas, voluma bastante as suas apostas em alguns mercados específicos, você vai planilhando isso, é muito importante você planilhar, você colocar na planilha seus resultados, porque o que é que vai acontecer? Você vai perceber pelas planilhas aonde você tem lucro e aonde você tem prejuízo, e acredite, muitas vezes você acha que está sendo lucrativo em um mercado, quando você vai olhar a planilha, está lá, o resultado está ruim. E o Claro. contrário também, você às vezes acha que está perdendo muito dinheiro em algum mercado, quando vai ver a planilha, você está tendo um lucro nesse mercado. Então, é muito importante você planilhar. E outra, quando você está testando mercados, quando você está volumando, quando você está fazendo as mesmas apostas no mesmo mercado, naturalmente podem aparecer ideias na sua cabeça. E se eu fizesse a aposta, e se essa aposta aqui eu fizesse assim, ao invés de fazer assim? Quando você começa a ter essas ideias, são métodos que você vai criando. Você vai começar, eu vou testar se eu fizer isso daqui desse jeito. E aí você começa a testar da forma como você pensou. Agora, isso só vai acontecer quando você, com o tempo, for apostando, for conhecendo as casas de apostas, for conhecendo os mercados, vai vendo os resultados das suas apostas, e aí, naturalmente, vai surgindo ideias de métodos diferentes daqueles mercados que já aparecem tradicionalmente, naturalmente, nas casas de apostas. Eu acho que dessa forma você vai desenvolvendo os seus métodos. E esse processo demora um pouquinho, né? Para você realmente saber se seu método é lucrativo ou não, pode demorar ali pelo menos uns 6 meses. Eu acho no mínimo 6 meses para você Isso. realmente dizer esse mercado eu não sou lucrativo, no outro mercado eu sou lucrativo, para você começar a ter um caminho. E às vezes 6 meses é pouco tempo, dependendo da quantidade de apostas que você fez durante esses 6 meses. Enfim, é um processo que demora, não tem um tempo específico, né? Depende da quantidade de apostas que você faz, depende do mercado que você trabalha, das odds médias que você trabalha, mas no mínimo 6 meses, cara, para você ter uma noção se esse método seu tá indo para um lado correto, né, um lado positivo de lucratividade, ou se é um mercado que é melhor você deixar de lado, que não é um mercado tão lucrativo para você, digamos assim.
É Então, por essa isso, né, Tiago, que inclusive um dos pontos principais para você ser bem-sucedido nas apostas está na paciência. É sim. preciso ter paciência, porque pode acontecer algum um Pelé das apostas aparecer e de uma hora para outra estourar e não ter não precisar de tanto tempo. Mas aí é um Pelé, não acontece toda semana, nem todo mês, é uma exceção. O normal vai ser você passar um tempo razoável, de meses até anos, se desenvolvendo, crescendo, descobrindo até estar lá consolidado como um apostador lucrativo, com mercados definidos e tudo mais. E aí, quem não tem paciência, muitas vezes perde dinheiro e desiste no meio do caminho. Eu acho que você tendo paciência, não querendo atropelar as coisas, não pensar como muita gente, já quero, não, daqui a um mês eu já quero largar meu emprego para viver de aposta. Não tendo esse tipo de pensamento, fazendo as coisas caminhando normalmente, com paciência, eu acho que, sem dúvida, é o melhor caminho para você ter seu método e chegar na lucratividade. É isso aí. Então a gente respondeu aqui um pouquinho sobre os nossos métodos. Espero que tenha ajudado vocês, né, que estão criando um método, que estão ainda no início das apostas esportivas. Deem uma olhada também nos nossos cursos gratuitos. Está o link aqui na descrição do vídeo da nossa plataforma de apostas, né, da nossa plataforma de cursos gratuitos da LearningBet. Só clicar na descrição, faz o seu cadastro, é super rápido e você vai ter acesso a cursos com o Paulo, comigo, com os traders também do clube, falando de gestão de banca, falando de metodologia com mais profundidade, para te dar um norte, né, para você entender realmente o que fazer, o que não fazer nesse início das apostas esportivas. Quero agradecer o Paulo aí pela participação no Clubão Responde. Valeu, Tiagão, foi massa e estou sempre à disposição. Valeu, valeu. Então deixem um like, o like de vocês é super importante aqui para a gente continuar com o programa. Então é isso, galera. Até o próximo. Abraço.